Salmo de número 95, versículos do 1 ao 3. Convido a igreja que nós nos coloquemos de pé para fazermos essa leitura da palavra do Senhor. Salmo 95, versos do 1 ao 3. Vamos todos juntos fazer essa leitura? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor, o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém. Pai bendito, como é bom, Senhor Deus, mais uma vez estarmos reunidos para adorar ao Senhor, atendendo a santa convocação que o Senhor nos faz de estarmos diante do Senhor, de bendizermos ao Senhor, de glorificarmos o Teu nome. Nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza com Teu Espírito e que seja agradável, Senhor Deus, a nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com um cântico de todas as tribos. Que dará continuidade à nossa liturgia e em que estaremos fazendo nesse instante a leitura do Salmo de número 14. Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos à abertura no livro de Salmos 14.
para fazermos a leitura. O título da minha versão traz: A corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultarão Jacó e Israel se alegrará. Agora o momento é de oração, né, pela confissão dos pecados. E aqui eu convido os irmãos para orarmos, né? Sabemos que não estamos mais presos, né, ancorados, os grilhões do pecado que antes nos prendia. Pela graça e misericórdia de Deus fomos alcançados. Mas sabemos também que pela nossa natureza ainda estamos suscetíveis à prática pecaminosa, pela nossa natureza carnal. Sabemos que há um embate grande, né, do espírito com a carne. Mas sabemos também que se arrependermos dos nossos pecados e confessarmos ao nosso Deus, Ele é justo e fiel a nos perdoar. E assim, irmãos, oremos. Grandioso Deus, poderoso Pai, bendito és Tu, ó Santo Deus, digno Tu és de nosso louvor. No início deste culto, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, com louvores e adorações. Fizemos a leitura dos Salmos, Senhor, porque sabemos que agrada ao Teu coração louvarmos. Mas também sabemos, Pai, que por vezes nós Te ofendemos, Pai, com pensamentos, com gestos, com palavras, com as nossas ações ou por vezes nossas omissões, Senhor. Ofendemos a Tua santidade, Senhor. E aqui, diante de vós, arrependidos, confessamos todos os nossos pecados, Senhor. Pedimos, Pai, que Tu sondes o mais íntimo de nosso ser, Senhor, dos pecados que nós não nos recordamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, as nossas ofensas contra Ti. Sabemos também, Pai, que Tu és misericordioso, grandioso, e que Tu, pela Tua misericórdia, perdoa os nossos pecados. E somos, Senhor, agradecidos, porque quando confessamos e arrependemos dos nossos pecados, Tu és fiel e justo a nos perdoar. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.
Agora, Jesus Cristo. Já estaremos louvando ao Senhor com o cântico Jesus Cristo mudou meu vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conhecia os sons que falavam de nós. Mas toda glória é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu em seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina esse ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia as sons que falavam de nós. Mas toda glória é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu em seu amor. Na hora do ofertório, vai ser, em vez do número 108, o 107. Só essa correção mesmo. Em vez do 108, vai ser o 107. o 107. Irmãos, agora no momento do ofertório, convidamos a todos aqueles que trouxeram suas ofertas e dízimos para estarem depositando aqui no gasofilácio. Dizemos também que isto é um compromisso dos membros da igreja, tá? Os visitantes que aqui tiverem não se sintam constrangidos, tá? A virem depositar aqui o ofertório, a sua oferta, o dízimo. Mas se porventura sentir no coração esse desejo, né, de querer ofertar, por favor. E faremos agora o cântico, né? Perdão, antes faremos a leitura, né, de Malaquias 3:10. Malaquias 3, perdão, está na liturgia. É o 3:10 dele. 3:10. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto,
diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Agora faremos cantaremos, né? Louvar ao Senhor com o hino ao pé da cruz, número 107 do Binário, Novo Cântico. 107. Quero estar ao pé da cruz, e tão rica fonte, corre franca salutar de Sião monte. Sim na cruz, sempre glória, e por fim descansarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim na cruz, sempre glória, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, é na sombra Salvador, Deus abrigar-me. Sim na cruz, sempre glória, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, e até a quadra ver, santa além do rio. Sim na cruz, sempre glória, e por fim descansarei, salvo além do rio. Convidaria o irmão Alessandro para fazer uma oração de gratidão a Deus, né, pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, Senhor. Estamos agradecidos mais uma vez pelos dons santos e poderosos para nossas vidas, nos trazendo o alimento, nos trazendo a satisfação, não deixando faltar nada, Senhor. Nossos lares, nossas pensões, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Nós somos eternamente agradecidos por esse cuidado, Senhor. Te louvamos por isso. Pai, nós te agradecemos pelo dízimo, pelas ofertas depositadas na tua casa, e que não falte, Pai, mantimento, que o Senhor nos sustente, e nos dê, Pai, o principal alimento, Pai, que é o espiritual. Que tuas misericórdias, Pai, nos alcance a todo o tempo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor. Amém. Agora, seguindo o nosso momento de cânticos, estaremos louvando com um cântico que estará sendo projetado aí no nosso data show. Tua voz
Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos com esse canto. Ainda antes de seguirmos para a pregação, estaremos louvando ao Senhor com um cântico calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sem descanso nesse viver. Isso teve um amigo, isso eu dormirei. Calmo, sereno e tranquilo, sem descanso nesse viver. Isso deu um amigo que só eu pude ouvir. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele
Amém, meus irmãos? Oramos ao Senhor, lemos a palavra, cantamos hinos de louvor ao seu nome, e agora nós chegamos naquele momento que para nós é o momento mais importante do culto. É o momento em que Deus fala conosco, é o Senhor falando com a sua igreja por meio da sua palavra, sendo explicada e aplicada aos nossos corações. Nessa noite, meus irmãos, nós estaremos sendo alimentados pela palavra do Senhor, baseados no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Eclesiastes, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Amém. Senhor, bendito seja o teu nome, ó Pai, porque foi do teu agrado fazer conhecida e revelada a tua vontade por meio da tua palavra, a qual o Senhor deixou registrada para o nosso bem, para o cuidado da tua igreja, para que fôssemos nutridos, Senhor Deus, e alimentados segundo a tua vontade, para tudo quanto, Senhor Deus, é de acordo com o teu querer. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite podemos nos reunir com tranquilidade em nosso coração para adorar ao Senhor, e podemos, Senhor Deus, ouvir a pregação do teu santo evangelho, e rogamos ao Senhor, Pai, que o poder do teu Espírito, Senhor Deus, aplique em nossos corações toda a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Dar-nos ouvidos que ouçam, dar-nos um coração que com alegria, de bom grado, receba a tua palavra no mais íntimo do nosso ser. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O livro de Eclesiastes, ele é um grande desafio para qualquer pregador que se aventura a pregar nesse texto. Não apenas para pregadores, mas também até mesmo para nós, quando estamos fazendo a nossa leitura continuada das Sagradas Escrituras. Por muitas vezes é difícil quando nós nos deparamos com algumas das verdades apresentadas no livro de Eclesiastes, porque ele se mostra para nós um grande desafio de interpretação para compreendermos aquilo que nele está apresentado. O livro de Eclesiastes é um livro que nos inquieta muito, porque ele nos apresenta um quadro que de fato incomoda os nossos corações. Ele apresenta que todo um quadro escuro, um plano de fundo escuro, com o objetivo de nos conduzir à verdade do Senhor, com o objetivo de nos conduzir àquilo que o Senhor tem a nos apresentar na nossa vida. E, meus irmãos, toda a palavra de Deus, como nós bem sabemos, ela é inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar, para corrigir, para repreender. E por mais que seja difícil, por muitas vezes, nós nos depararmos com Eclesiastes e nos darmos ao exercício de buscarmos entender as verdades nele apresentadas, nós não podemos fugir desse livro, porque é palavra de Deus, inspirada, é Deus falando conosco, e nós precisamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem a nos dizer em sua palavra, em toda ela. Eclesiastes, meus irmãos, ele é um livro que chama a nossa atenção para pensarmos na vida, aqui e agora, como ela é, em toda a sua complexidade. Uma vida que muitas vezes é difícil de nós pensarmos sobre ela, porque muitas vezes as coisas não são do jeito que nós queremos. Eclesiastes nos apresenta a nossa vulnerabilidade, apresenta a nossa fraqueza diante dos desafios da vida, a nossa própria incapacidade diante de tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, na realidade, debaixo do sol, como o próprio pregador expõe. Eclesiastes apresenta a temática da morte. É um livro que nos faz pensar sobre o sentido da vida. Por que nós existimos? Por que nós trabalhamos? Por que nós suamos tanto? Por que nós estudamos? Por que nós fazemos as nossas atividades cotidianas em nossos lares? Onde quer que nós estejamos, qual é o sentido de todas as coisas? Eclesiastes, meus irmãos, é um verdadeiro remédio.
que é aplicado diretamente na ferida de uma sociedade materialista, uma sociedade que quer colocar Deus de lado e que quer pensar tão somente em adquirir cada vez mais posses para si mesmo. Eclesiastes é um livro, meus irmãos, que nos faz também pensarmos sobre como devemos celebrar as bênçãos de Deus, como devemos nos alegrar com as bênçãos que o Senhor nos concede. Eclesiastes também é um livro que vem para nos fazermos refletir que nós somos não apenas seres espirituais, mas que nós vivemos numa realidade no sentido horizontal, a vida que se faz debaixo do sol, aquilo que nós labutamos e trabalhamos para realizar aqui neste mundo. Eclesiastes, meus irmãos, ele era um livro que era lido na festa dos tabernáculos, uma das grandes festas do povo de Deus da antiga aliança, a festa do tabernáculo, em que havia muita alegria do povo por celebrarem a colheita, e nesse período de festa em que o povo se reunia para comer e para beber, era propício que eles lessem o livro de Eclesiastes para trazer pensamentos sóbrios à mente daqueles que estavam celebrando a festa. O propósito, meus irmãos, desse livro não é mostrar que a vida não tem sentido. O propósito desse livro não é nos levar a um desgosto pela vida, muito pelo contrário. O propósito desse livro é nos mostrar que a vida ela faz sentido de acordo com aquilo que Deus tem a nos apresentar em sua palavra. A mensagem de Eclesiastes não é que nada importa, mas que tudo importa de acordo com aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Nós podemos desfrutar de todas as coisas que Deus nos concede neste mundo. Portanto, meus irmãos, nós gostaríamos de refletir nesse dia sobre o seguinte tema: a vida que vale a pena, a vida que vale a pena. O nosso texto em questão, meus irmãos, começa dizendo palavra do pregador. Essa expressão pregador é uma expressão, uma palavra que se repete por cerca de 7 vezes ao longo do livro. Por 7 vezes ela é apresentada e ela traz a ideia de um ajuntador, um pregador que está reunindo pessoas para ouvir uma palavra de sabedoria, para que ouçam uma palavra de conhecimento. É isso que o pregador faz. Ele reúne pessoas para falar das grandiosidades da sabedoria. E é dito aqui que este pregador, ele é o filho de Davi, rei de Jerusalém. E quanto a isso, só teve um dos filhos de Davi que foi de fato rei de Jerusalém, e este foi Salomão. E aquilo que é apresentado no texto, não nos resta dúvida de que de fato foi Salomão quem escreveu esse texto de Eclesiastes. Salomão, aquele a quem Deus deu muita sabedoria, Salomão, aquele a quem Deus deu riqueza, Salomão, aquele que tinha uma grande comitiva de servos, Salomão, que foi um grande construtor, Salomão, que escreveu muitíssimo e discorreu acerca de diversos assuntos. Há, de fato, meus irmãos, vários trechos de Eclesiastes que nós podemos relacionar com os livros históricos e perceber que, de fato, quem escreveu esse livro foi Salomão, aquele a quem o Senhor Deus deu muita sabedoria. Mas um homem, meus irmãos, que apesar de ter recebido muita sabedoria, foi um homem que se desviou dos caminhos do Senhor. Foi um homem que o seu coração se distanciou do Deus Todo-Poderoso, que lhe deu sabedoria, riquezas, que lhe fez prosperar em tudo no seu reino. Ele se desviou dos caminhos de Deus. E aqui, meus irmãos, o que nós podemos observar nesse texto de Eclesiastes é uma visão, possivelmente, do pregador, de Salomão, depois que ele se arrepende de ter se desviado dos caminhos do Senhor. E aqui, por muitos momentos, ele vai apresentar, como eu disse no início, toda uma imagem de um plano de fundo escuro para nos inquietar, para conduzir os nossos pensamentos para a luz, para que nós tenhamos pensamentos sóbrios, para que nós possamos refletir de modo adequado sobre a realidade da vida. Aqui, meus irmãos, o pregador vai dizer: vaidade e vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade.
O que ele está fazendo aqui, meus irmãos, é se utilizar de uma ênfase para apresentar aquilo que ele está discorrendo aqui nesse texto. Quando ele se utiliza da expressão vaidade, é algo que é relativo ao vapor, a uma neblina, como uma neblina que surge pela manhã, muitas vezes em um dia frio, e assim que o sol aparece, essa neblina se vai, ninguém consegue reter com as mãos essa neblina. Às vezes, um dia muito frio, até mesmo sai pela nossa boca um vapor. Nós vemos esse vapor, nós conseguimos enxergar que ele está saindo da nossa boca, mas nós não conseguimos reter esse calor, esse vapor, ele logo se vai. Então é basicamente isso que o pregador aqui está apresentando. Ele apresenta uma visão no plano horizontal, secularista, uma visão daquele homem que se desviou, uma visão daquele homem que se distanciou dos caminhos de Deus, uma visão daquele homem que se apartou o seu coração dos caminhos de Deus. E sobre essa perspectiva, apartados do Criador, apartados daquele que fez todas as coisas, apartados daquele que é o Senhor do universo, não existe outra resposta para o homem senão a olhar para a sua vida e tudo aquilo que ele produz e dizer: de fato, é tudo vaidade, porque afinal de contas todos nós morreremos. E na visão secular, uma visão separada daquilo que Deus nos apresenta nas Sagradas Escrituras, não há outro caminho a dizer senão de que a vida é uma grande vaidade, é algo sem valor, é algo que é difícil de nós encararmos essa realidade. E meus irmãos, nós só conseguiremos entender isso que o pregador está dizendo aqui, se nós entendermos no todo do livro, se nós levarmos o contexto do livro como um todo em consideração. Se nós ficássemos tão somente aqui, seria um tanto desesperador para nós. Saímos daqui nessa noite tão somente com a mensagem de que a vida é vã. Saímos daqui nessa noite com a mensagem de que a vida não vale a pena ser vivida. Se nós ficássemos apenas aqui, seria essa a nossa conclusão. Mas no todo do livro nós somos levados a pensar como o pregador, ele expõe aqui o conhecimento, a sabedoria do Senhor, e ele vai expor e tratar por algumas vezes da expressão no que diz respeito ao temor do Senhor. É uma chave para nós entendermos o que o pregador ele se propõe a dizer aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós andamos no temor do Senhor, quando nós andamos nas pisadas da fé, quando nós tememos aquele que é o Criador dos céus e da terra, e nós nos rendemos diante da sua majestade, a vida, meus irmãos, passa a ter sentido. A vida, meus irmãos, começa a valer a pena. O nosso trabalho, o nosso suor começa a fazer sentido, porque agora não mais passamos a viver para nós mesmos, centrados em nosso próprio eu, centrados no homem, centrados naquilo que diz respeito aos nossos próprios prazeres, mas agora nós estamos centrados em Deus, e a vida nesse sentido, ela vale a pena. É interessante que certo escritor brasileiro, o Mário de Andrade, ele dizia o seguinte, que o essencial faz valer a pena, faz a vida valer a pena. O essencial faz a vida valer a pena. E o que é essencial, meus irmãos, na mensagem de Eclesiastes, é o temor do Senhor. É sabermos que um dia veremos de prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos, do nosso comer, do nosso beber, do nosso vestir, das nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós haveremos de prestar contas a Deus. E se nós vivemos, meus irmãos, baseados naquilo que é essencial, no temor do Senhor, tudo aquilo que nós fazemos vale a pena. É como diz o apóstolo Paulo, que o nosso trabalho no Senhor não é vão, meus irmãos. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo falar isso, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão, meus irmãos, acordarmos cedo e sairmos para trabalhar e darmos o nosso melhor no nosso trabalho, lidarmos com pessoas que são muitas vezes difíceis de tratar com elas, pessoas que nos desrespeitam, pessoas que são de fato muito complicadas.
mas em vez de devolvermos da mesma moeda, nós somos gentis com essas pessoas, nós amamos essas pessoas, nós somos misericordiosos com essas pessoas, nós usamos de longanimidade, nós usamos de toda a paciência para prestar um serviço àquela pessoa. E esse, meus irmãos, é um proceder que se espera daqueles que estão fazendo a vida valer a pena. É um viver em Cristo Jesus, é um viver que exalta o nome de Deus, é um viver que produz frutos dignos de arrependimento, como dizia João Batista em sua pregação. É um viver, meus irmãos, que vale a pena todo o suor ao qual nós derramamos. Do contrário, meus irmãos, não faz nenhum sentido corrermos e labutarmos, porque ao final de contas nós não teremos um propósito adequado para as nossas vidas. É interessante o texto de Isaías 55, versículo 2, quando diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não satisfaz? Porque vocês se esforçam para irem atrás de meios que não vai satisfazer vocês. Então o Senhor ali, Ele faz um convite: venham, comam e bebam sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Parem de desperdiçar a vida de vocês, parem de fazer da vida de vocês algo que não faz sentido. Comecem a viver de modo que faça sentido e que vale mesmo a pena. Comecem a viver de fato de modo que vai ser satisfatório para a sua alma. Meus irmãos, nós estudamos essa semana que o propósito da nossa existência é glorificar a Deus e sentir prazer nele. Andar no temor do Senhor é isso, é glorificar a Deus e sentir prazer nele. Esta é a razão da nossa existência. Esse é o motivo porque nós estamos aqui nesse mundo. E nós fazemos isso não apenas quando estamos na igreja, reunidos aqui em assembleia solene. Nós fazemos isso na nossa escola, para quem está na escola. Nós fazemos isso na nossa comunidade, no trato com os nossos vizinhos. Nós fazemos isso, aquelas que são donas de casa, quando está lavando ali os pratos, está fazendo ali de coração para a glória de Deus. Nós fazemos isso, meus irmãos, nos mínimos detalhes da nossa vida, em tudo que nós nos esforçamos para fazer e nos empenhamos para realizar. A nossa vida deve ser uma vida no temor do Senhor. O temor do Senhor, meus irmãos, é um tema que perpassa todas as Sagradas Escrituras. Nós vemos essa temática sendo tratada lá em Gênesis 22, versículo 12. Quando Abraão é posto à prova e ali ele obedece ao Senhor, o anjo diz: agora eu sei que você teme a Deus. Aquele que creu foi aquele que temeu a Deus e obedeceu ao Senhor. Nós vemos também a temática do temor do Senhor lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 17 e 21, quando as parteiras, pelo temor do Senhor, não matam as crianças. E Deus abençoa aquelas mulheres, faz com que elas tenham uma família. Nós vemos o temor do Senhor sendo apresentado também no livro de Deuteronômio, de Levítico, de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Neemias. Todas as Sagradas Escrituras estão inundadas com a temática do temor do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus 10, 28, olha, não temam aqueles que podem fazer perecer o corpo, tema antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. Tema ao Senhor, aquele que julgará os vivos e os mortos, aquele que julgará a toda a humanidade. Temam ao Senhor para que a vida possa valer a pena. Jesus, meus irmãos, Ele é o supremo pregador. Aqui nós vemos Salomão dizendo, palavra do pregador. Jesus, Ele foi e Ele continua sendo o supremo pregador, aquele que nos revela a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele.
e nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para compreender o caminho de Deus. Ele diz lá em Lucas 11:31 que ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que Salomão. Meus irmãos, em Cristo Jesus nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Em Cristo Jesus nós temos aquilo que é necessário para continuarmos em nosso labor, em nossos afazeres. Meus irmãos, a pergunta que o pregador faz aqui é uma pergunta retórica. Ele diz: que proveito o homem tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Na perspectiva humana e distante de Deus, a resposta seria de que não tem nenhum proveito. Mas em Cristo Jesus nós temos todo o proveito. Em Cristo Jesus, meus irmãos, vale a pena continuar trabalhando. Em Cristo Jesus, meus irmãos, em meio a todas as dificuldades, nós podemos continuar confiando no Senhor. Como diz aquele cântico que entoamos no nosso inário: se dá vida às vagas, procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contem as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, e você, fortalecido, logo vencerá todas as dificuldades, toda a depressão, todo um quadro negativo de angústia, de que de repente você está pensando de que não vale mais a pena continuar, de que de repente está passando na sua mente de que você vai chutar o pau da barraca e vai jogar tudo para o ar e vai ficar maluco mesmo, fazendo o que der na cabeça. Olhe para Cristo e tenha esperança. Olhe para Cristo e veja que a vida tem sabor. Olhe para Cristo e veja que em Cristo a vida ela é prazerosa. Olhe para Cristo e tenha a certeza de que a sua vida será uma vida maravilhosa, uma vida repleta de sentido, uma vida com um coração transbordante de alegria. Jamais se esqueça disso, meus irmãos. Toda a nossa vida depende do Senhor. Como diz lá na carta de Tiago: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Devemos viver na dependência de Deus, no temor do Senhor. Se você quiser viver bem, meus irmãos, se quisermos viver bem em meio a este mundo, precisamos atentar para essas verdades que nos é apresentada nessa noite. O pecador, meus irmãos, aqueles que se distanciam de Deus, jamais encontrarão o verdadeiro sentido da vida. Os filósofos não conseguem encontrar o sentido da vida, os cientistas não conseguem encontrar o sentido da vida. Eles continuam tentando buscar mais e mais conhecimento, mas parece que quanto mais conhecimento eles buscam, mais escuro fica o quadro da sua vida, mais sem sentido a vida parece ser. Este é o homem sem Deus, é o homem que não teme a Deus. Ele cada vez mais adentrará nas mais profundas trevas, mas aquele que crê em Jesus cada vez mais se aproximará da luz. Podemos não ser grandes pensadores, podemos não saber de nada acerca desses assuntos complicados, como epistemologia, ontologia e tantos outros nomes que surgem na filosofia, mas o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele tem mais luz em si, e a sua vida faz mais sentido do que qualquer outro pensador deste mundo, porque está em Cristo Jesus. E o Senhor mesmo, meus irmãos, recompensará cada um por tudo aquilo que nós temos feito. Os crentes em Cristo Jesus haverão de se apresentar um dia diante do Senhor, mas não apenas os crentes, os próprios homens que não temem ao Senhor também se apresentarão diante do Senhor. Eclesiastes nos fala sobre isso.
No capítulo 11, verso 1 diz que Deus pedirá contas de todas as coisas nas quais nos deleitamos neste mundo. No capítulo 3, 17 diz que Deus julgará o justo e o perverso. Todos se apresentarão diante de Deus. Haverá um dia de juízo para todos. Aqueles que andam no temor do Senhor serão julgados para receberem galardão do Senhor. Haverão de ser julgados para receberem das alegrias celestiais por meio de Cristo Jesus. Mas aqueles que não andam no temor do Senhor, a única expectativa é de dor e de ranger de dentes, é de ser lançado nas trevas eternas. Que possamos, meus irmãos, fazer a vida valer a pena por meio do temor ao Senhor, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando a cada dia, sabendo que a vida vale a pena ser vivida, que a vida vale a pena ser vivida. Amém, meus irmãos? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Existem algumas porções da Escritura que são tão difíceis de compreendermos. O próprio Pedro, ele fala em uma de suas cartas que alguns homens chegavam até mesmo a distorcer as palavras de Paulo por serem difíceis de compreender. E aqui, Senhor, nós estamos diante de um texto difícil, mas que o Senhor continua falando conosco. O Senhor nos dá graça pelo teu Espírito para sermos edificados. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós saímos daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco, dizendo que vale a pena viver. Ó Senhor, tira de cada um de nós que aqui estamos pensamentos de suicídio, pensamentos de desistir da vida, pensamentos de fazer o mal, tendo em vista um desgosto pela vida, por achar que a vida não vale a pena. Que o Senhor conduza a esse coração que está dessa forma a ver que a vida vale a pena em Cristo Jesus. Ó Senhor, que o nosso coração seja conduzido por Ti, Senhor, a durante essa semana, mesmo em meio a dificuldades, continuarmos crendo que a vida vale a pena ser vivida, pois não importa, Senhor, o que aconteça, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua nos amando, como está escrito, Senhor Deus, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Fome, nudez, perigo ou espada, nada nos separará do teu amor, Senhor. Nós estamos certos disso, ó Pai. Por isso, Senhor, nós saímos daqui nessa noite alegres em nosso coração, sabendo que o Senhor falou conosco para a glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Queremos agradecer aqueles que nos visitam nessa noite. Estou muito feliz porque meu amigo Alípio está aqui com a gente. Nós estivemos conversando durante a semana, ele está aqui nos visitando. Também Ana, cadê a Ana? Acho que Ana, será que eu acho que ela saiu, né? Ficou um pouquinho e saiu. Mas de qualquer forma ela apareceu por aqui, né? A gente fica feliz também, né? Nós esperamos que muitas outras pessoas possam vir participar com a gente aqui dos cultos, né? E continuamos desafiando a igreja. Convide amigos, convide parentes, convide pessoas da vizinhança a participarem do culto ao Senhor. Aqui nós chegamos e nós saímos diferente, porque todas as vezes que nós nos encontramos aqui, nós estamos em um encontro com o Senhor. Nós estamos na comunidade dos santos, daqueles que foram salvos pelo Senhor, e o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Agradecemos ao nosso irmão Júnior, que nos auxiliou aqui, nos ajudando na condução da liturgia, né? E que o Senhor, meus irmãos, continue abençoando a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Eu trouxe um chazinho, acho que a Vanessa trouxe. Chazinho, trouxe? Vai pegar, a Vanessa vai pegar um chazinho para a gente tomar agora depois do culto. Não saia sem falar com todos que estão aqui presentes, né? Pegue na mão de todo mundo, converse, abrace, fale sobre a sua semana e vamos
também desfrutar da comunhão que é o nosso momento depois do culto também. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Continuamos com a nossa programação normal na igreja durante a semana. Quarta-feira, oração. Sexta-feira, doutrina. Domingo pela manhã, às 9 horas, escola dominical. Estaremos dando continuidade ao estudo no Sermão do Monte. Nós vimos a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, e nós daremos continuidade ao estudo no Sermão do Monte, na próxima escola dominical pela manhã. Próximo domingo nós estaremos aqui mais uma vez às 19 horas para adorarmos ao Senhor e anunciamos aos irmãos também que teremos Santa Ceia. Então, os irmãos possam se lembrar durante a semana também de que teremos Santa Ceia no domingo. Amém, meus irmãos? Qualquer coisa estaremos informando aos irmãos no WhatsApp da igreja. Informamos aos irmãos também que nós temos Instagram agora, que nós temos YouTube também agora. A gente vai tentar criar um Facebook também para estar fazendo as nossas lives. E é só isso aí, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.